Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu vou ler mais uma notícia a vocês da guerra que está acontecendo aí no Irã contra Israel e que envolve Estados Unidos também. Números de mortos na guerra do Irã passa de 2 mil. Essa é uma notícia da CNN Brasil, CNN Internacional, do dia 13/3. Estimativas da CNN incluem civis e militares que perderam a vida em decorrência do conflito. Essa aqui é uma foto, uma coluna de fumaça após a capital iraniana em Teherã. Em dia 3 de março, uma foto. Mais de 2 mil pessoas, incluindo civis e militares, foram mortas em decorrência da guerra no Irã, segundo estimativas da CNN, enquanto o conflito se arrasta pelo seu 14º dia. Mais recentemente, 6 militares americanos tiveram suas mortes confirmadas após a queda de uma aeronave de reabastecimento da Força Aérea dos Estados Unidos no oeste do Iraque. Essa foi a notícia também que eu vi hoje. E aí os Estados Unidos fala que foi uma aeronave de reabastecimento e não teve nada a ver com bombas do Irã, né? A gente nunca vai saber, mas essa é o que a pronunciação oficial do governo. O que se sabe sobre as mortes da guerra até o momento? Irã. Mais de 1.300 pessoas foram mortas no Irã desde o início do conflito, afirmou o embaixador iraniano das Nações Unidas na quarta-feira do dia 11. Então aí a gente nunca sabe se realmente é esse o número de mortes. Às vezes a gente sempre acaba fazendo as estimativas para mais, tanto do lado dos Estados Unidos como do lado do Irã, porque acaba que os governos eles tentam esconder o número de mortes, números de baixa, para não trazer aí grande impacto à sua nação e também o inimigo ficar se vangloriando das ações que ele tomou ali sobre o seu combatente. Né? Mais recentemente, dados da agência de notícias, a HANA, Human Rights Activists News Agency, sediada nos Estados Unidos, apontam para um número muito maior. De acordo com as suas estimativas da sexta-feira, dia 13, houve pelo menos 1.858 mortes, incluindo civis e militares. As autoridades iranianas não atualizaram a contagem oficial há mais de uma semana. Então você vê aí que esses números podem acabar estar desatualizados. Líbano. Pelo menos 773 pessoas morreram no Líbano desde que Israel iniciou os ataques contra o país, informou o ministro da Saúde Pública em uma atualização nesta sexta-feira. Entre os mortos estão 103 crianças. Essa aqui é uma notícia mais triste porque acaba que esses conflitos de guerra morrem muitos civis e principalmente crianças que estão nos lugares aí, de maior potencial ofensivo. Israel. Pelo menos 15 israelenses morreram. Isso inclui 9 que foram mortos em um ataque direto de um míssil a um prédio residencial na cidade de Beth Shemesh e 2 soldados israelenses mortos no sul do Líbano da manhã do domingo do dia 8. Estados Unidos. Um total de 13 militares americanos morreram desde o início do conflito, incluindo 6 que perderam a vida quando uma aeronave de reabastecimento caiu na região oeste do Iraque na quinta-feira. Outros 6 militares americanos morreram em um ataque iraniano que atingiu um centro de operações improvisado no Kuwait no domingo. Eu vou soltar aqui um vídeo também da CNN que fala um pouquinho dessa ação. Nacional, imagens de agora há pouco mostram novos ataques no Líbano. Mais cedo, pela primeira vez nesta guerra, Israel atingiu subúrbios do norte de Beirute. Um andar de um prédio residencial ficou danificado após ter sido atingido por um drone, segundo a mídia estatal do Líbano. Essas imagens de agora há pouco é possível, inclusive, ouvir o estrondo, como a gente acabou de escutar. Um outro ataque atingiu a cidade de Sidon, no sul do país. Segundo médicos locais, a ofensiva deixou várias vítimas. Socorristas foram até a região para transportar feridos e diversas ambulâncias foram mobilizadas. A gente consegue ver nessa imagem, agora há pouco, da capital, Beirute, inclusive esta coluna de fumaça. A imagem está um pouco escura porque já é noite, né? Já são 9 da noite e 5 minutos, 4 horas e 5 minutos aqui no Brasil, mas é possível ver ali a fumaça neste local. Agora a informação é de que é ao norte da capital Beirute, mas também houve ataque em outras cidades ao sul do Líbano. E inclusive nesta cidade que eu estava mencionando, a cidade de Sidon, casas e prédios foram danificados. O maior ataque feito pelo exército israelense até o momento aconteceu na quarta-feira. Naquela ocasião, fortes bombardeios atingiram o sul da capital, Beirute, cujas imagens a gente vê agora. O Hezbollah também tem disparado foguetes e drones contra o território israelense diariamente. Então, esta ofensiva que teve início com o ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã
e a exemplo de em outros momentos, agora tem o apoio aí do Hezbollah, uma organização que tem suporte ideológico, financeiro, político do regime teocrático do Irã. E aí com isso nós vemos esses novos ataques no Líbano em duas cidades. A gente falou de Sidon, que fica ao sul do território libanês, e no caso da capital Beirute, agora os ataques miraram o norte da cidade. Normalmente, ou de forma mais intensa ao longo desta semana, tinham como alvo estruturas na região sul, inclusive nos arredores, ali na região mais periférica da cidade de Beirute. Agora que são 4 horas e 7 minutos aqui no horário de Brasília, lá no Oriente Médio, em Beirute, agora são 9 horas e 7 minutos, 5 horas de diferença no fuso horário entre... Então aí você tá vendo essa notícia, né, do ataque aí em Beirute, no Líbano, né, o Iraque. Pelo menos 32 iraquianos morreram, a maioria soldados da PMF, Força de Mobilização Popular. A PMF afirmou em comunicado que pelo menos 27 de seus membros haviam sido mortos até quinta-feira. Um soldado francês também morreu em um ataque a uma base militar no Kurdistão, Iraque, na quarta-feira. Kuwait. 6 kuwaitianos morreram, entre eles uma menina de 11 anos que morreu devido aos ferimentos sofridos quando estilhaços caíram em uma área residencial em 4 de março. Emirados Árabes Unidos. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes informou na terça-feira que um total de 6 pessoas de nacionalidades emiradense, paquistanesa, nepalense e bengali foram mortas em decorrência de ataques. Bahrein. Uma pessoa morreu depois de destroços de um míssil interceptados provocaram um incêndio em uma embarcação estrangeira na cidade industrial de Salman, no Bahrein, informou a mídia estatal de Bahrein na semana passada. Separadamente, uma mulher bahreiniana de 29 anos morreu após um ataque iraniano da capital, a capital Manama, segundo o Ministério do Interior de Bahrein. Omã. 3 pessoas morreram em Omã, incluindo um cidadão indiano que morreu depois que um barco não tripulado atacou um petroleiro que trabalhava a 52 milhas náuticas da costa omanita, informou a agência de notícias de Omã. Além disso, 2 engenheiros estrangeiros morreram em um acidente com um drone no distrito de Soar, em Omã, informou o Ministério da Defesa do país. Arábia Saudita. 2 pessoas morreram depois de um projeto militar atingir uma instalação residencial na cidade de Al-Qajar, em 8 de março, informou a Defesa Civil Saudita. Então aí, muitas notícias de morte em diversos países ali que se encontram no Oriente Médio, através dessa guerra que se passa aí do Irã com Israel e com os Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos.